Boa noite, pessoal. Vamos de live de improviso hoje. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Sejam todos bem-vindos. Ei, Johnny, tudo bem? Adriana, seja bem-vinda. Tem tanto tempo que eu não apareço por aqui, já tô com uma saudade de vocês. Barbaridade. Ei, Dani. A gente vai fazer uma live. Vou fazer uma live aqui meio que de improviso. Essa semana eu fiz uma caixinha de perguntas, né? Aqui nos stories. E foram tantas perguntas sobre constelação familiar, sobre questões, né, sobre constelação sistêmica, que eu resolvi fazer uma live para ver se eu consigo responder todo mundo. Tem muitas perguntas recorrentes, muitas perguntas que são repetidas também. E aí eu falei assim, deixa eu fazer uma live pra gente conseguir responder todo mundo aqui, vai ficar gravado aqui depois também para quem quiser tirar as dúvidas e tudo mais. E aí eu vou chamar um grande amigo aqui para me ajudar a responder todas essas perguntas, porque a gente vai fazer meio que um papo sistêmico, né? Deixa eu ver se ele tá aqui já. Entrou, Johnny, vamos lá. Manda aviãozinho pro povo aí. Eu sei que tá tarde, mas a gente gosta de madrugar mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, achei. O Foi. Vamos ver se ele recebeu. Vamos falar sobre constelação e o que tiver mais, né? Aí, Não tô te vendo ainda, cadê você? Oi, tô te vendo. eu não tô te vendo. Vocês estão vendo o Johnny, gente? Vocês estão vendo ele? Ah, só tô Deixa eu eu ainda sair e aqui na entrar de tela, novo. pelo menos. Isso, então entra aí. Aline, seja bem-vindo, pessoal. E essa live é para responder as perguntas da caixinha, falando sobre constelação e terapias e tudo mais que vocês também fizerem pergunta aqui, a gente vai respondendo. Como é que vocês estão? Tem tempo que eu não apareço aqui, né? Muita correria, muita coisa. A gente estava nesse final de semana, a gente teve uma constelação, foi maravilhosa. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Sempre é muito bom. Foi? Agora Agora eu foi. tô te vendo. Como assim? Eu sei que a gente é meio ET e assim o papo rola por simbiose também, mas o povo Não gosta, é? né? Nós dois até entendemos isso, né? Não é? E aí, lindo, tudo bem com E você? aí? Melhor agora. Que bom que você aceitou esse Coisa convite boa. aqui de última hora para conversar aqui comigo, né? Porque 10 horas da noite o povo está indo dormir, a gente quer bater papo, você pensa? Não é? A gente começa quase a produzir, né? A gente só liga o modo noturno, né? É engraçado isso, né? Eu trabalho muito isso com meus clientes sobre essa questão do biotipo de cada um. Eu, por exemplo, começo a produzir essa hora. Por isso que o meu horário de trabalho é do meio-dia às 10 e a gente chega em casa e vai produzir ainda, né? E tem pessoas que é de manhã e tá tudo certo, né? E é muito legal a gente entender esse biotipo aqui. Agora que nós vamos funcionar. Daqui para frente, até 3 horas é fichinha, né? Daqui pra frente só amanhã. Só amanhã. Como é que você está? Tava falando aqui, tem tempo que a gente não aparece, o quê? Tem mais de um mês, né? Que a gente não vem bater papo. Tem umas No Dia três das semanas. Bruxas, dia Dia trinta das e um foi a última Bruxas. vez que a gente bateu papo. Dia das Sexta... Bruxas, não. Não, foi Sexta-feira sexta-feira 13. 13. Olha, eu. E olha que interessante. O último foi dia 13 e hoje é dia Ah, 31. 31. Ó, viu? Mas foi nessa sexta-feira? Foi nesse mês de sexta-feira 13 que a gente conversou? Foi nesse mês. Caraca! Ó, eu tomei Pois é, vinho e você ficou esquecido, hein? viu? Tô no chá aqui. Pois é. Então, eu estava falando aqui, antes de você entrar, né?
que o convite estendeu para você essa noite, porque eu fiz uma caixinha, né? Fiz aquelas caixinhas de perguntas que a gente faz lá. E foram tantas perguntas, Johnny, que eu não dei conta de responder todo mundo. E eu acho que é um assunto assim que vale a gente poder deixar assim depois aqui, né, salvo para quem quiser ver, porque é um assunto muito, são assim perguntas muito interessantes. E aí eu te chamei para me ajudar a responder, porque você, quem não conhece o Johnny é constelador sistêmico também, trabalha com as mesmas técnicas que eu trabalho. E a gente está sempre trocando figurinha. E eu acho que o papo fica mais descontraído, mais dinâmico quando a gente faz dessa forma, né? E aí, quer se apresentar aí para quem não conhece você? Fala aí, Johnny. Bom, primeiramente eu sou o Johnny. Meu nome é Johnny, trabalho, né, também com a constelação sistêmica familiar, que hoje é meu carro-chefe, né? Dentro desse trabalho da constelação sistêmica, eu desenvolvo tanto a área familiar de relacionamentos e também a área empresarial, né? Porque tem a constelação aplicada a empresas, né? Então tem sido uma área que eu também tenho atuado já. E dentro dessa jornada também aí já são praticamente 10 anos trabalhando com atendimento, desenvolvendo pessoas, né? Acaba que eu e a Loura, a gente é quase gêmeos nessa jornada aí, né? Nesse caminho e a gente se encontrou muito dentro dessa visão, né? Dentro dessa visão sistêmica que trouxe para nós, né? Um trabalho, né, Loura? Eu falo que a gente tem uma similaridade que é a gente buscou se trabalhar e aí, providencialmente, a gente acabou se tornando terapeuta, né? Eu acho que fica muito mais fácil, né? Porque a gente já sabe o caminho. E eu acho que assim como você, assim como eu, você também não tinha a pretensão de ser terapeuta, né? Então eu acho que isso veio assim, foi muito natural as coisas acontecer. Eu com constelação trabalho desde 2015, mas com outras técnicas, outras ferramentas, eu já trabalho desde 2009. Então já tem um tempinho aí que a gente está na estrada. E quando a gente começou, eu falo por mim, foi muito mais para esse autocuidado, esse autotrabalho. E conforme as coisas foram acontecendo, a gente meio que virou natural isso, né? Vai ajudando um, vai ajudando o outro, você vai vendo que tem jeito para coisa. E hoje a gente faz isso com muita leveza, né? Porque eu acho que é importante a gente trazer isso. Mas aproveitando o gancho, Johnny, que você está falando aí, fala para as pessoas o que tem de diferente entre constelação empresarial e a constelação sistêmica tradicional, assim, né? Só para as pessoas entenderem, né? Ótimo. Inclusive, eu vou até aproveitar que eu estou com um papel aqui na minha frente e vou mostrar para vocês aqui de uma forma que fique intencional, né? Então, a gente tem a constelação, vamos colocar aqui, familiar. A constelação familiar, ela trabalha o quê? O seu sistema familiar, que aí no caso vai ser pai, mãe, irmãos, sabe? Vai trabalhar o quê? Os seus membros da família. Então, assim, você traz um problema, certo? Você traz um problema, você traz uma questão. E aí, quando você traz essa questão, que você quer encontrar uma solução, a gente vai olhar para dentro do sistema familiar, que no caso, pai, mãe, irmãos, tios, avós, todos aqueles que pertencem ao sistema familiar, e a gente vai encontrar a resposta para essa questão e também um caminho de solução através de um diagnóstico de padrões emocionais que estão regendo o seu sistema familiar, certo? Então, essa é a constelação familiar. A constelação empresarial, vamos colocar aqui, ela é o quê? Uma derivação da constelação familiar. Só que aqui no empresarial, a gente vai olhar, o sistema vai ser o quê? Vai ser os membros da empresa. Então, assim, quem é que faz parte da empresa? Gerente, equipe de marketing, equipe de vendas, diretor, fundador, né, limpeza e tudo mais. Então, isso aqui se forma um outro sistema, certo? E aí, dentro desse sistema empresarial, esse sistema aqui também é um sistema vivo. Aqui também existem padrões,
existem culturas organizacionais, existem padrões emocionais de colaboradores que passaram pela empresa, sabe, de situações que ocorreram aqui nesse sistema. Existe todo um histórico aqui nesse sistema empresarial que tem uma força que a gente chama de quê? De, vamos colocar aqui, ó, só para as pessoas entenderem, ó, a gente chama de alma, sabe? Alma. Alma, ou alguns chamam também de, vamos colocar, consciência, que é o que? Uma força, digamos assim, que a gente chama de uma força de um campo espiritual, que alguns chamam também de um campo energético, sabe? Que vai estar regendo tanto o sistema empresarial quanto o sistema familiar, né? Quando uma questão ela é trazida, por exemplo, uma questão empresarial, dependendo do que, por exemplo, de quem na empresa busca uma constelação, vamos supor, por exemplo, um gerente da empresa traz lá uma questão. Ele traz uma questão dele pessoal, né, para trabalhar uma questão empresarial, profissional. E às vezes a gente precisa entrar aqui no campo familiar, porque aqui no campo familiar também existem padrões e dinâmicas profissionais. Então, um bom constelador empresarial, ele tem que ser um excelente constelador familiar. Um constelador familiar, nem sempre ele é um constelador empresarial, porque o que acontece? Você precisa de ter pelo menos um mínimo, né, de noção, assim, de processos. E aí a gente sabe que cada empresa tem seus processos, tem suas culturas, tem seus padrões. Dizer assim, né? Sim, entender do mundo corporativo. Mundo corporativo. Eu, por exemplo, eu faço constelação empresarial quando é só do sistema familiar, quando a empresa é familiar, que aí vai envolver as questões familiares, etc, etc e tal. Senão eu não faço, porque eu não tenho muito conhecimento desse mundo corporativo, né? Então, mas você sabe o interessante, Lore, porque o diferencial da constelação é o quê? É a sensibilidade ao campo, né? De informações. Então, o que acaba acontecendo, às vezes, por exemplo, de alguns consteladores, é que eles, por exemplo, o campo traz informação, mas aquela informação vai servir para a construção de uma solução. Então, essa sensibilidade, que, por exemplo, é o que você tem dentro das constelações que você faz também, que dá o grande diferencial e que diferencia da consultoria tradicional para a constelação empresarial. Entendi. Então, a informação vem ali. Interessante isso, né? Então, aí mais uma informação para vocês aí saber, porque hoje tem muitas empresas. Eu lembro quando eu fiz o curso, eu fiz no Instituto Cosiner, né? Tinha uma multinacional que ela pagou para 2 pessoas fazerem curso de constelação para constelar os setores dentro da empresa, os funcionários, etc. e tal. Então, hoje a gente vê muito esse movimento já acontecendo, porque eles entendem, né, que tem uma dinâmica ali que pode ser ajustada, que muita coisa interessante que a constelação pode trabalhar e que às vezes dentro das terapias convencionais, dentro às vezes até de como é que eu falo, tem pessoas que fazem, que contratam, como é que a gente fala, tem um nome para isso, não consegue achar ali o problema, né? Contratos ocultos, né? Isso. Então, assim, tem muita coisa ali que precisa ser ajustada. Às vezes a pessoa contrata alguém para fazer uma consultoria na empresa, mas às vezes a consultoria não consegue achar esses contratos, essas questões ocultas que tem. Igual aconteceu numa das constelações, do movimento que tinha lá, que eu lembro do curso, a multinacional ela tinha contratado, não sei se é assim que fala, um CEO, né? E a partir de então estava tendo muito problema, e aí eles descobriram com a constelação o que estava acontecendo lá, né? Que ele tinha violado uma das leis lá. Depois a gente até pode falar das leis aqui, porque vai ser muito interessante para o que a gente vai falar depois. E aí, dentro da lei da hierarquia, ele tinha um cargo maior como CEO, mas ele não respeitava quem veio antes, né? Então, ele estava violando, inclusive, por exemplo, o faxineiro, seja lá, outros que vieram antes, que estavam mais tempo na empresa. Então, causa-se disfunções muito sérias, né? E às vezes a gente não tem essas percepções. Então, a constelação empresarial também serve para olhar para essas questões, né? Como se fosse assim, existe um organograma oculto
culto, um organograma, podemos dizer assim, um organograma espiritual dentro do sistema empresarial, sabe? E esse organograma, quando ele é ignorado, isso traz sérios problemas, né? Algumas pessoas têm um time, né, de perceber, às vezes, por conta até mesmo da educação da pessoa, né, de respeitar quem veio antes e tudo mais. Às vezes, essas leis, né, que a gente fala que algumas pessoas até têm elas assim dentro de si, trabalhadas, mesmo sem terem a consciência, né, de que são leis que regem a relação. E às vezes conseguem conduzir de uma forma excelente o trabalho, né? Mas quando esse organograma, digamos assim, um organograma só de autoridade, ele é observado dentro da empresa, e o organograma, digamos assim, hierárquico, espiritual, emocional, ele não é respeitado, isso aí é nítido, né? Dá problema. Mas vamos às perguntas aí que o povo Vamos colocou, lá. né? Vamos nós. Como efetivamente a constelação pode me ajudar? E para quem é indicado? Teve várias perguntas sobre isso, né? Então, como que a constelação pode nos ajudar? Pode começar. O que eu começo? A constelação, ela é, como você falou, né? Ela serve para a gente, como um diagnóstico, né? Para a gente, para resolver, ter soluções de coisas que a gente traz, né? Existe um movimento oculto, um emaranhado, uma identificação que a gente traz dos nossos ancestrais. Quando eu falo ancestrais, são nossos pais, nossos avós, bisavós, né? Isso aqui a constelação não está falando aqui em nenhum momento de religião. Mas nós temos os antepassados e quando há uma identificação ou violação de uma das leis que a gente já vai falar também daqui a pouquinho, o sistema ele cobra de alguma forma. Então, como que pode te ajudar efetivamente? De acordo com aquilo que você hoje traz como assunto, né, de reclamação, eu quero ajustar meu relacionamento, eu quero melhorar meu financeiro. Então, quando se abre o campo, o movimento de constelação, ele nos mostra onde está essa identificação, né? Ele mostra pra gente o que está acontecendo, por que você faz o que faz e por que está acontecendo dessa forma. Existe um campo, né? Existe uma força aí que é fenomenológica que nós conseguimos acessar essas informações e efetivamente, né? Eu falo assim, é meio que como um bisturi cirúrgico, ele vai ali no problema. E aí a gente tem a oportunidade, né, porque ele traz clareza, oportunidade de ajustar isso dentro da nossa vida. Então a gente ajusta lá no campo, tem a força do movimento, mas depois a gente vai buscar terapia para alinhar isso também, né? Muito bom. Você falando aí agora, me veio aqui também um outro entendimento de que forma que a constelação pode ser utilizada. E a constelação, ela pode ser utilizada da seguinte forma, né? Vamos pensar assim, existe uma cirurgia que pode necessariamente ser uma intervenção, existe um medicamento ou um antibiótico, um remédio, e a gente sabe que existem diferenças entre tudo isso. Dentro do universo das constelações, a constelação ela também tem esse mesmo olhar. E aí, para as pessoas se situarem aqui, para quem está aqui com a gente, pensa assim, você 90 a 95% dos seus comportamentos, das suas decisões, daquilo que você pensa ao longo do dia, daquilo que você planeja para a sua vida, daquilo que você decide, daquilo que você não decide, 90 a 95% é inconsciente. Você não tem consciência disso. Talvez, né, dependendo de como for a caminhada dentro do processo de autoconhecimento, algum dia você consiga desenvolver a capacidade de se ter uma autoanálise dos seus comportamentos, daquilo que está te levando àquele problema. Porque pensa só, se você, realmente, para quem está nos assistindo aqui, se você tivesse consciência de toda a sua vida, talvez a sua vida não estaria do jeito que ela está. Ou ela estaria melhor, sabe? No entanto, existem questões que você não consegue achar a resposta do porquê que acontecem. Então, a constelação, por exemplo, vamos colocar assim, como um hemograma da alma, né? Um exame. A gente pode
fazer, como se fosse fazer um exame de sangue, você vai fazer uma constelação para identificar esses padrões ocultos, inconscientes, que pode estar ou no seu inconsciente individual ou no coletivo de quem está ali à sua volta. Por exemplo, o sistema empresarial é um inconsciente coletivo ou um inconsciente familiar. Então, quando a gente fala de acessar o campo, é o quê? É uma tecnologia, uma ferramenta que vai te dar acesso para você ver de uma forma muito mais rápida. Então, assim, às vezes, por exemplo, você ficaria 1 ano numa terapia, conversando lá, dialogando na narrativa, se sabotando. Tem gente que, inclusive, sabota até o próprio terapeuta. Tem gente que tem orgulho de ir no terapeuta e enganar o terapeuta. Hoje, por exemplo, estava conversando com uma pessoa, estava falando, nossa, eu conversei com fulano estava contando, rindo, que ele engana o terapeuta. Eu falei, nossa senhora, isso está fodido, hein? Mas, então, a constelação é essa ferramenta que, assim, vai te ajudar a ver com seus próprios olhos, sem nenhum processo de indução hipnótica, sem nenhuma hipnose, sabe? Vai abrir, ó, regalar o seu zoião, assim, sabe? Seu zoião vai ficar esbugalhado, assim, porque você vai ver ali inconscientemente o que está acontecendo. E aí, a partir daí, você vai construir através daquele olhar, através daquilo que você enxergou e viu ali sistemicamente, qual vai ser a melhor solução, né? Então, quem precisa, para quem é? Para todo mundo, porque todo mundo age 90% ou 95% de forma inconsciente, todo mundo tem problema. A diferença é que tem aqueles que querem ficar no vitimismo e quer melhorar, entendeu? E tem aqueles que realmente correm atrás para realmente, eu gosto muito assim de usar esse termo, né? Para realmente e verdadeiramente ser livre, sabe? Ser aquilo que Deus realmente quer para você. Porque até, no entanto, você está sendo uma marionete aí de padrões que você nem tem consciência que você herdou. Eu lembro que, eu falo assim, a constelação ela foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Porque quando eu, assim, como terapeuta sistêmica, mas integrativa, eu entendo como você falou, só 7% talvez é o nosso, o resto é só uma repetição de padrão dos nossos ancestrais que a gente traz e fica no nosso corpo físico, né? Lembra que quando a gente fala do reprograma, eu falo muito disso, né? Que fica ancorado no nosso corpo, na nossa musculatura, em forma de energia de alta intensidade, que fica no nosso psique. E a constelação, ela fica nesse campo de informação. Então, às vezes, você compreende, você faz terapia, você compreende, às vezes, o que está acontecendo. Você se identifica, às vezes, consciente ou inconsciente, né? Você se identifica com padrões. Às vezes, a gente tem essa consciência. E ainda assim, tá emaranhado, tá preso, aquilo não vira, você não consegue mudar. E você fala, cara, isso é mais forte que eu não consigo entender por que é tão profunda essa fidelidade ao sistema. E aí é onde vem a constelação também, ela consegue fazer esse movimento, né? Porque a gente vai movimentar não só nós e todo o sistema como um todo. Então, assim, é muito profundo isso, né? Então, mesmo que você tenha consciência, às vezes, do que está acontecendo, faz total diferença fazer a constelação, né? Ela consegue que a gente ajusta nós e o nosso sistema como um todo, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho das leis. Aqui tem um monte de gente falando aqui, Giovana falando, né? Que entende, que tem muita coragem, muita vontade para mexer, para melhorar. Sim. Quando a gente fala assim, é para todo mundo que tem coragem de encarar a realidade, né? De olhar de frente, porque tem coisas que a gente vai numa constelação e a gente não gosta de ver. Às vezes só de participar já vira bagunça e você fala assim, meu Deus, o que é isso? Será que eu vou fazer mesmo constelação, né? Então, assim, por isso que é no tempo de cada um, né? Cada um vai sentir no coração também a hora de fazer constelação. Sim. É isso aí. Nós temos 3 leis, né? Na verdade, que faz todo esse movimento acontecer, independente dela ser constelação empresarial, constelação familiar, né? Que é pertencimento, hierarquia e ordem e equilíbrio. Quer falar um pouquinho dessas leis? Vamos dar exemplo para as pessoas entenderem como que o que acontece quando a gente viola uma dessas 3 leis, né? Quando há uma perturbação e uma violação nessas leis, o que acontece na nossa vida?
Bom, primeiramente vamos falar para o pessoal aqui, né? Qualquer lei que você viola, ela tem uma consequência, sabe? E se a gente for olhar para um ponto de vista no dia a dia, por exemplo, se você atravessar um sinal vermelho, pode ser que traga uma consequência muito séria, ou vai levar talvez no mínimo uma multa. Então, e existem leis que são sociais, por exemplo, para organizar a sociedade. Existem leis da natureza, como por exemplo a lei da gravidade e outras leis que regem a natureza. E as leis, quando a gente fala das ordens do amor, das leis das relações, o Bert Hellinger, ele observou ao longo de mais de 50 anos de estudo, de muito estudo dentro da psicanálise, dentro de outros campos da terapia, que existem 3 leis que regem as relações humanas. Então ele não inventou essas leis assim debaixo do subaco e escreveu lá um livro, deixa eu criar as 3 ordens do amor aqui para todo mundo ser feliz. Não foi assim que Bert concluiu, né, e absorveu e trouxe para nós o conhecimento dessas leis. Muito pelo contrário, ele observou que em sistemas onde essas leis elas são observadas, esses sistemas têm mais equilíbrios. E elas são leis como, por exemplo, a lei da natureza, a lei da gravidade. Eu sempre falo que é assim, por exemplo, imagina um bebezinho que está lá no 3º andar. Ele não sabe da lei da gravidade. Se ele andar até a varanda, essa varanda não tiver uma proteção e ele cair, a natureza vai poupar a vida dele? Ele vai ser poupado das consequências que ele vai ter daquela queda? Não. Isso pode levar até uma fatalidade. Então, por mais que a gente não tenha consciência dessas leis, elas são leis que servem para organizar o nosso sistema familiar. Então, independente do conhecimento ou não, elas são causa e efeito, assim como a lei da gravidade, porque nós estamos aqui nessa jornada, a jornada existencial, dentro de uma condição humana, existem leis da natureza que regem isso aqui. Mas eu tenho fé em Deus que isso não vai acontecer. Não, meu querido, não adianta ter fé em Deus e passar no sinal vermelho achando que você vai ser livrado de um acidente ou de uma multa, né? São leis da natureza. Se fosse assim, tá bom, um bebezinho de 1 ano que cai do 3º andar, e aí cadê Deus, sabe? Então a gente precisa de separar um pouco isso aí. E dentro dessas leis, por exemplo, né, introduzindo aqui, depois Lorine fala o resto, a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. E às vezes nós excluímos as pessoas não só do nosso sistema familiar, mas também do sistema ali onde nós estamos atuando, o sistema empresarial. E, por exemplo, no sistema familiar, quando alguém do sistema ele é excluído, há 2 gerações atrás, 3 ou 4 ou até 5, alguém futuramente vai vir nas gerações depois subsequentes com a missão de incluir essa pessoa que foi excluída do seu sistema familiar. E aí ela não vai exercer a missão de vida dela, mas a missão do sistema familiar de incluir aquela pessoa. E isso pode levar a diversas situações, como, por exemplo, vícios, insucessos, doenças, várias coisas acontecem por conta, né, dessa não observação dessa lei do pertencimento. E que mas Johnny, não é muito injusto, eu não sei, e eu vou colher dos outros. Tá, você já chupou uma manga de um pé que você não plantou? Eu já. Eu não plantei, mas eu chupei a manga, comi lá o cajá, não fui eu que plantei. Então, assim também é na natureza das relações. Nós herdamos padrões emocionais e tudo mais dentro da nossa vida, e é a lei da natureza. Se você não quer viver, né, não quer aceitar essas leis, então tá bom. Não consuma aquilo que você não plantou. Não tem como, a gente depende disso, né? Completa aí, Lori. Leozinho, bem-vindo. Lúcia. Só dando... É exatamente isso, né? E aí, essa questão é muito interessante, né? Porque a lei do pertencimento é um vínculo por existir. Então, tudo e todos que fizeram parte possuem o direito de pertencer. Então, tem um lugar de direito. Então, quando às vezes eu não aceito, eu quero dar exemplos assim palpáveis, né? Porque a gente vive essa realidade às vezes no dia a dia, em consultório, na vida, né? Eu não aceito meu pai porque meu pai é alcoólatra. Porque minha mãe faz tal coisa, eu também não aceito. Meu avô... Então, assim, todas essas questões nas quais a gente julga, que a gente exclui, que a gente... Não tem jeito, tudo pertence. E se a gente faz esse movimento de não aceitar, de excluir, eu posso não concordar, mas eu preciso entender que faz parte, né?
E eu falo muito isso de tudo, desde de um pai alcoólatra, de um irmão homossexual, de uma irmã que tem uma escolha diferente da sua, de um julgamento que você faz, né? Então, assim, o sistema, ele vai cobrar de alguma forma. Isso vai, né? De alguma forma, o sistema vai te cobrar isso, porque todos nós temos o direito de pertencer. E aí tem a questão, por exemplo, né? Eu gosto de trazer muito esse assunto aqui, que é uma questão que mexe muito quando a gente fala em constelação, sobre assassinatos, sobre que é uma das perguntas aqui, inclusive, né? Na minha família, tal pessoa cometeu um assassinato em alguém da minha família. Como é que eu lido com o assassino? Se tudo tem um lugar de direito, né? Se está emaranhado com o meu sistema, como é que eu faço para olhar para isso, para lidar com isso, né? Então, assim, não é sentar, tomar um café com a pessoa, não é isso. Mas se nós estamos a serviço do campo de alguma forma, todos nós, aquela pessoa estava a serviço do campo por algum motivo e fez o que fez. E a gente conseguiu olhar com esse olhar é realmente desafiador, né? Como é que você vai olhar para essa situação e falar, cara, eu tenho que aceitar que fez algo com a minha família, mas está emaranhado ali e você vai ter que olhar e entender que aquela situação pertence ao seu sistema familiar, né? Sim. Você tá de fone? Que tá dando eco voltando aqui? Vocês estão ouvindo eco também? Não, tive que botar para carregar porque tá quase acabando. Entendi. Tá. Beleza. Então, e aí são coisas assim que não tem jeito, né? A gente precisa olhar para essa visão como um todo. É difícil para quem está de fora, às vezes quem não participa do movimento de constelação, compreender isso. Então, desde o julgamento que eu faço, eu estou fazendo uma exclusão. Vou dar um outro exemplo que acontece muito. O casal se separa, aí um casa de novo, né? Mas aquele que separou deixou o filho, deixou a esposa, eles ficaram. E aí, o novo relacionamento, a nova esposa, ela acaba excluindo aquele filho, ele acaba excluindo aquela esposa, né? Então, não tem como isso funcionar, porque eles pertencem, né? Hierarquicamente, eles vieram antes. Você tem que chamar o Johnny de novo aqui, que ele caiu. Então, só para terminar aqui, né? Então, eles vieram antes, não tem como. Eles precedem, você é prioridade. Então, se eu não aceito a ex-esposa, eu não tenho que conviver de novo, eu falo, não é ir lá tomar um café, não é nada disso, mas entender que ela tem um lugar de direito no sistema, que a pessoa veio antes, que o filho veio antes, né? Então, essas coisas viram muita bagunça. Eu tô falando aqui, Johnny, não sei qual parte que você conseguiu pegar, sobre, por exemplo, quando acontece um divórcio, a pessoa se relaciona de novo com outra pessoa, né? Travou? Você tá me ouvindo bem agora? Eu vou seguir aqui, gente. É porque o Johnny está. Como eu chamei ele de última hora, ele está no shopping, então provavelmente a internet não deve estar muito legal. Vamos ver se ele consegue aqui ficar com a gente. Então acontece isso, sabe? A gente voltou? Beleza. Estou falando aqui sobre a questão de relacionamento, né? Quando a gente se relaciona com uma pessoa que já teve um divórcio. E eu vou falar o meu exemplo mesmo, né? Então, meu esposo, por exemplo, eu sou a quarta mulher dele. Antes de mim, são 4 pessoas. Então, outra questão de exclusão. Eu não aceito a família do meu esposo, eu não aceito a sogra. Quando você não aceita a sua sogra, você está dizendo para o seu esposo, eu não te aceito. 50% dele é do pai e da mãe, né? Então, como é que você está negando esse homem, esse marido, se você não aceita a mãe dele? E entre marido e mulher e sogra não há competição, porque vocês ocupam um lugar diferente no sistema. Tá bem difícil aqui, né, Johnny? Tá bem difícil. Não sei se vocês estão vendo, ouvindo ele. Eu tô falando aqui, mas não sei se você está me ouvindo.
Então, aqui nós falamos da questão da primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? E a outra lei é a lei da hierarquia. Como é que funciona a lei da hierarquia? Tudo aquilo que veio antes possui um lugar de respeito, reverência e reconhecimento. Então, aquilo que veio antes está em primeiro lugar. Então, aqui eu falei, por exemplo, do meu relacionamento, que o meu esposo, eu sou a quarta. Então, tem 3 mulheres, tem os filhos, tem a mãe, tem toda uma história antes de mim. Então, eu aceite ou não, o meu lugar, eu sou prioridade no sistema, mas elas vieram antes. Então, elas têm um lugar de direito e hierarquicamente o pai, a mãe veio antes. Então, a gente precisa entender essas coisas, porque essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas fazem uma diferença muito grande na nossa realidade no dia a dia. Vou chamar ele mais uma vez, tá, gente? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se ele consegue entrar agora aqui. Vamos ver se agora você consegue ficar, né? Vamos ver. Eu estou falando da segunda lei agora, que é a hierarquia, né? Que todos nós, tudo que veio antes tem um lugar de respeito, né? E eu usei o mesmo exemplo aqui do meu relacionamento. Eu sou prioridade, mas ele tem filhos, ele teve as outras esposas, ele tem mãe e pai que vieram antes. Então a gente precisa dar lugar a essas coisas no sistema, certinho, né? Então vamos falar assim, perante nossos pais, nós somos sempre pequenos. Então, às vezes, a gente vê muita inversão de papel, onde os filhos têm presunção de achar que é melhor que o pai, né? Porque sabe mais, porque tem um pouco mais de conhecimento. Então, assim, não é que nós, como filhos, não podemos ajudar nossos pais, não é isso. A questão é como que nós nos colocamos num estado, né? Nesse estado de ser pequeno perante nossos pais, né? Quer falar um pouquinho sobre a hierarquia? Essa lei da hierarquia, eu falo que se as pessoas tivessem mais consciência e aplicassem somente essa lei na vida delas, elas seriam mais felizes, sabe? Porque quando a gente fala dessa lei da hierarquia, daquele que vem antes, e aí você até trouxe a questão, por exemplo, do relacionamento, né, que veio filhos, mas, por exemplo, às vezes, vamos colocar num relacionamento amoroso, né? Aquele primeiro cônjuge, o esposo ou a esposa, teve um filho antes de se casar na igreja. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque uma vez eu constelei uma situação familiar que, por exemplo, o pai da cliente, ele tinha tido uma primeira filha de um outro relacionamento, depois ele, digamos, se converteu a uma determinada congregação, se casou, recebeu lá a bênção e tudo mais, e ele passou a considerar como primeira esposa e primeira filha a filha daquele casamento lá. E aí essa cliente, ela veio trazendo diversos conflitos com o pai, sabe? Trabalhava na empresa familiar e tudo mais, então conflito com o propósito de vida, conflito com o pai, com a mãe, aquela coisa toda. Todo mundo considerava ela a ovelha negra da família. E aí a gente identificou que a raiz da questão era que ela estava no lugar da primeira filha, dessa irmã mais velha dela, que o pai tinha tido antes dele se casar na igreja, mas que estava sendo excluída do sistema. Sabe? Porque ele não tinha se casado. E automaticamente essa cliente, ela estava no lugar de primeira filha, que é um lugar muito pesado. O segundo está no lugar do primeiro. E aí a gente fez a constelação, reordenamos, sabe? Inclusive até mesmo de inclusão dessa primeira esposa, no caso, por exemplo, do pai. A primeira esposa é quem? Não é que recebeu a bênção lá na igreja, não. É com quem teve o filho. Ah, mas Deus lava lá pelo sangue de Jesus do Cordeiro. Esquece, meu querido.
esquece, não tem sangue do cordeiro, não tem nada que apague o sistema familiar. Exatamente. E Uma ela coisa é a poderia experiência... ter sido só uma noiva, por exemplo, só um namoro mais sério, que já conta, né? Já Como parte conta, isso aí. já conta. A outra questão seria aborto, né? Quantas constelações a gente pega que a pessoa está nesse lugar, né? Como primeiro, mas antes dela teve um aborto. E aí ela não seria a primeira, porque os abortos também contam. Então, esse aborto seria o primeiro. Então, hierarquicamente, ela seria a segunda filha, o segundo filho. E aí a gente percebe na dinâmica da vida dessa pessoa que ela busca um lugar para pertencer, que ela começa um trabalho, aquilo não dá certo, ela faz uma coisa, aquilo também não funciona, ela não se encontra no mundo porque ela está no lugar errado, lá no sistema. Ou quantas coisas ela vai abortar na vida por conta desse aborto que veio antes dela, né? Então é interessante a gente entender. E aí eu trago sempre para a consciência, né, que quando a gente pega a constelação assim, então eu não tive 2 filhos, 3 filhos, a gente conta os abortos. Eu tive 4 filhos, 5 filhos, né? E coloca ali na ordem. É muito forte essa questão da hierarquia. Eu vejo assim muitas questões por conta da violação dessa lei, né? Essa questão, pegando aqui o gancho agora aqui do aborto, que tem uma pergunta em relação a isso, né? A pessoa fala assim, eu tive muitos abortos e não consigo engravidar. E aí? Caso específico para constelação. Caso específico para constelação. E quando abre o campo é que a gente vai saber que cada história é sua história, né? A identificação daquilo, se ter filho é sinônimo de morte, se está identificado com alguém do passado, enfim. Aí o que acontece muito, Johnny, eu não sei se você pega casos assim, a pessoa não consegue engravidar e ela vai lá e faz inseminação artificial, que é outra pergunta que temos aqui. O que falar na visão sistêmica sobre a inseminação? Polêmica, tá? Polêmica. Né? Bert fala que para cada óvulo fecundado é um filho no sistema. Então você pensa, foi lá, você fez uma inseminação, fecundou, sei lá, 10, 5, os homens que fazem doação de sêmen, né? Então, quantos filhos vocês têm no sistema? Né? E aí? A sua vida não funciona, as coisas não acontecem, por quê? Porque você... Né? E o que é ter um filho por inseminação artificial? Como que é essa visão? Como que é essa visão pelo ponto de vista sistêmico? Oi? Tá voltando aqui? Como é essa visão, ter um filho por inseminação artificial? É uma questão do qual primeiramente, convida-nos a sair dos nossos paradigmas e entender assim, sabe, Lori? É um movimento simples, que é um movimento de inclusão. A partir do momento que os pais, o marido e a mulher têm a consciência daquela inseminação que fizeram para fazer aquele processo inteiro para engravidar, é ter a consciência de que um outro sistema também está sendo inserido no contexto familiar. Sim. Que precisa também ser dado um lugar no coração. Não que vai saber lá qual é a fonte, vai ter que descobrir, vai ter que estabelecer um relacionamento. Mas ter a consciência de que um outro sistema familiar está sendo inserido no seu. Isso, mas você está falando do caso quando o sêmen, o óvulo é de outras pessoas que não sejam do casal, mas às vezes é do próprio casal mesmo, né? Ah, sim. Aí é uma questão. Quando é próprio do casal, já descomplica um pouco mais, né? Descomplica um pouco mais. Mas aí entra várias questões, né? É você manipular uma vida de certa forma.
Então, essa criança, ela já vai vir com peso no sistema de que tem que dar certo e agradar papai e mamãe. Então, esses pais precisam de terapia. Já Sim. precisa desemaranhar isso. Porque Sim. senão vai dar problema, né? De alguma forma, né? Pensa, eu quero a qualquer custo. Então, aqui a gente não está aqui julgando ninguém, gente, pelo amor de Deus. Aqui a gente está trazendo um olhar sistêmico, porque depois aparece no consultório para gente pepino em cima de pepino, e às vezes a gente precisa só olhar com outro olhar para vocês compreenderem. Quando as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente toma, elas têm consequência na nossa vida. E às vezes a gente não sabe. Que é outra questão, por exemplo, da adoção. Na visão sistêmica, a gente adota filho, a gente adota criança. Filho, quem faz é pai e mãe. E aí? E aí a gente vai adotar um filho, que é outra pergunta aqui, Johnny, que fizeram sobre a questão de adoção, né? Como é que é isso? Quando você adota uma criança, você tem que adotar para o bem dela, não porque você tem um vazio, não porque você quer muito ter um filho, não, daí você viola essa lei, né? Quer falar um pouquinho disso? Tá tendo um delayzinho aí. Colocar o fone, então, acho que a bateria não vai cair mais, não. Você quer que eu coloque o fone? Trabalhei, já tive Você a quer que eu oportunidade coloque de o trabalhar fone? com... Agora eu tô com fone. Melhorou aí? Melhorou. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um acompanhamento terapêutico com um caso específico de adoção, aonde a mãe, ela trouxe a criança para ser trabalhada e ela também se trabalhou dentro do olhar sistêmico para desenvolver uma postura sistêmica perante a adoção. Então é uma coisa que, quando a gente fala da adoção, é um tema que, assim, então quer dizer que é mais complicado? Não, é mais complicado quando você não tem a consciência, igual você trouxe esse ponto, de que é para o bem da criança, não é para uma realização pessoal sua, sabe? Então, porque quando há essa postura de uma realização pessoal, automaticamente há um movimento de exclusão do pai e da mãe biológico, sabe? Que vieram antes. Então, na maioria das vezes, quando há essa postura de uma autorrealização, há uma exclusão, há um não reconhecimento. E aí há uma negação da parte do pai e da parte da mãe na formação daquela criança, dos pais biológicos. E aí é onde adota leva... o sistema todo, né? A gente adota o sistema. Porque aquela criança, ela vai vir com questões da família de origem. E não pode ser excluído. Essa é uma das primeiras leis, pertencimento. Uhum. E aí? Então, assim, não é a questão aqui de ser certo, errado, bom e mal. É a questão da gente compreender o todo e acolher e fazer o que tem que ser feito. Essa é a realidade, né? Então, as pessoas meio que muitas vezes fantasiam no mundo cor-de-rosa, ou né? Ou então, eu falo assim, a humanidade está doente, né? Então, porque essas questões, nós fazemos terapia, eu falo, para lidar com as coisas que não foram resolvidas antes da gente. E se a gente não tomar consciência dessas questões, a gente faz besteira mesmo, porque a gente só repete, né? É isso que a gente aprendeu, a gente não sabe lidar com as emoções, a gente não sabe lidar com o comportamento, a gente não tem a visão do todo. Tem mais uma lei para a gente falar, que é equilíbrio entre dar e receber, mas eu quero ler essa pergunta aqui do Lorisvaldo. Ele fala assim: perdemos o primeiro filho, o segundo não consegue engravidar a esposa, os dois são saudáveis. Não tem ligação com a perda do irmão mais velho que não teve sucesso? Então, teríamos que abrir uma constelação para ver essa identificação, mas isso é possível sim. Não deixa de ser uma possibilidade, né? Sim. Sim, é muito importante a gente especificar isso, né, Lori? Porque dentro desse olhar sistêmico das constelações, a gente
tá? Fazer essa colocação aqui e vou ter que encerrar, senão vai apagar o telefone. Mas é importante a gente fazer a colocação de que todas as observações que nós temos de tendências sistêmicas é fruto de casos de constelações que foram feitas. E aí inclusive as leis sistêmicas. E aí foi se construindo essa observação de tendências, de comportamentos dentro da lei do pertencimento, dentro da lei da hierarquia, que foi trazendo algumas respostas para nós. Então, a gente consegue fazer, sim, ter uma primeira percepção, né? Igual quando o Lori... Um grande abraço aí, Lori, lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, cliente nosso. A gente consegue fazer essa observação se realmente há essa ligação e essa identificação dentro de uma constelação, né? Que é aquele hemograma. É o hemograma, é o exame de sangue, sabe? Sim. Então, gente, aqui tem uma pergunta que fala assim, fala um pouquinho sobre as crianças com necessidades especiais. Haveria uma associação quanto às expectativas dos pais e as dificuldades que eles enfrentam essa realidade? Johnny, eu vou pegar o meu fone de ouvido para você poder colocar o seu celular de novo para carregar, pode ser? Pode ser. Tá, então vocês me aguardem que eu volto em 2 minutos. Não, então menos. Tá jóia. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui para vocês. Então, minha gente, quando a gente fala das constelações e traz para você aqui esse olhar, a gente traz um fruto de um trabalho que foi realizado olhando individualmente cada sistema familiar. Por isso que algumas perguntas a gente fala bem assim, olha, isso aqui a gente tem que ver no campo, sabe? Se houve abortos, se eu sou o terceiro filho, se eu sou o quarto, se eu sou o quinto, sabe? Existem algumas respostas que a gente precisa de acessar esse campo mórfico, né? De acessar o inconsciente para identificar. Eu estava falando aqui para eles, Lori, né? Dessa questão de algumas respostas a gente consegue ter uma ideia e outras a necessidade de abrir o campo, né? Fazer o movimento mesmo. Tá ouvindo aí? Entendi. Agora sim. Então, é por conta dessas experiências que a gente tem, né? Porque já fazemos constelação há um bom tempo, mas o que o Bert traz para a gente também, dentro dos livros, dentro das literaturas, né? Então, a gente tem um norte, mas é baseado nessa experiência. Mas o ideal mesmo é a gente colocar no campo para conseguir entender onde estão essas identificações, né? Que o campo é soberano, ele mostra tudo isso. Mas tinha uma pergunta aqui que eu fiz que eu achei interessante, se você quiser me ajudar a responder. Falar um pouquinho sobre as crianças com necessidades especiais, se haveria uma associação quanto às expectativas dos pais e dificuldades de enfrentarem essa realidade. Então, o que seriam as crianças especiais no sistema? Oi, falhou aqui para mim. O que seriam as crianças especiais no sistema? As crianças que vêm com alguma deficiência, que são especial, né? Se tem alguma associação com a expectativa que o pai cria, a mãe cria em relação àquela criança, ou como que podemos enfrentar a realidade disso? Sempre eu falo assim, como a gente falou agora em relação a isso. É importante a gente olhar isso no campo para entender um pouquinho melhor. Mas Bert, num dos livros dele, ele fez através de vários movimentos de constelação familiar, ele percebeu que, por exemplo, depois da Segunda Guerra, muitas crianças nasciam com algum tipo de deficiência. E daí, quando ele abria isso no campo, elas estavam emaranhadas com dor e sofrimento do holocausto, de coisas passadas, de uma dor tão profunda que energeticamente essa criança veio com uma deficiência, né? Então, assim, a gente não pode efetivamente dizer que é nesse sentido todas as crianças que vêm especiais, né? Mas o campo, quando a gente abre uma constelação, ele vai mostrar pra gente da onde está essa identificação, né? Essa expectativa
que os pais criam, na verdade, todos os pais eles criam expectativa de alguma forma, né? Qual é o pai que não cria uma expectativa quando vem o filho, né? Então, assim, isso é uma coisa meio delicada para a gente dizer sem entender o que o campo daquela consciência familiar traz, né? Eu já percebi, por exemplo, em constelação, casos de esquizofrenia, casos de. Você está me ouvindo bem? Casos assim que estão identificados com coisas de morte, de assassinato, de chacina, várias questões assim. Então eu já percebi isso dentro das constelações, mas aí teria que entender o histórico, né, daquela criança, do seu sistema familiar, da consciência do sistema familiar, para poder trazer essa informação para você, assim, mais. Então seria interessante você fazer uma constelação para isso. Gente, tá bem difícil de falar com o Johnny hoje, né? Ele tá no shopping. Eu vou falar da última lei, então, aqui só para a gente encerrar. Vou ver se eu consigo chamar ele mais uma vez. E depois a gente marca uma outra live, um outro momento que a gente possa, que a gente tá podendo, que a gente possa falar melhor sobre isso, porque é bacana vocês terem também a consciência, né, desse trabalho. O equilíbrio entre dar e receber. Ok, Johnny, eu vou continuar aqui, estou falando que eu vou só falar dessa última lei, e aí a gente combina uma próxima live, então. Queria te agradecer por você ter ficado aqui com a gente, trazendo esse conhecimento, muita informação aqui, e a gente vai marcar um outro momento para a gente conversar, né? Melhor. Então, a última lei que seria o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando uma pessoa, quando alguém no sistema doa mais que o outro, isso gera um desequilíbrio e o sistema também cobra. Então, como é que é isso, né? Bom, eu vou falar o exemplo do relacionamento. Então, se um casal, um faz mais pelo outro, um faz mais, eu cuido mais, eu trabalho com a questão, eu tenho mais a questão financeira. Então, aquele que não consegue, vou dar um exemplo assim, digamos que o meu marido me deu uma Ferrari e eu sou uma pessoa que não trabalho, sou uma pessoa que não tenho a minha renda própria e aí eu não consigo retribuir isso para ele, vamos dizer assim, no mesmo valor, né? Então, gera dentro de mim uma sensação de devedor. Então, a única hora que essa lei ela não se enquadra é entre papai e filho, né? Papai, mamãe e filho. Então, os pais, eles sempre vão dar mais aos filhos. E no mais, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, aqui eu dei o exemplo da Ferrari, claro que, então eu não posso ganhar um presente do meu marido. Não, não é isso. Tem que ter uma troca. Então, dentro do sistema, quando não tem essa troca, o sistema vai cobrar de alguma forma, né? Então, tem várias questões aí que a gente pode trazer na próxima live, então, para a gente estar falando mais dessas leis e das perguntas. Na verdade, as perguntas foram quase todas respondidas. Tem mais algumas aqui, mas acho que faz sentido o que a gente conversou aqui. Gente, o Johnny foi. Johnny, queria agradecer você mais uma vez por estar aqui. Queria agradecer vocês todos que ficaram aqui com a gente. E eu vou encerrar também a nossa live, porque já vai dar 11 horas da noite. E vou abrir de novo as caixinhas aqui de perguntas. Antes de eu encerrar, eu quero falar sobre o Reprograme-se. Nós já estamos com data para o Reprograme-se. Quem conhece o Reprograme-se, quem não conhece, o Reprograme-se é uma imersão que eu faço de 3 dias, onde a gente vai trabalhar todas essas informações que a gente falou aqui, né, da constelação, só que a gente vai trabalhar no nosso corpo físico. O Reprograme-se é voltado para a mente do sucesso e abundância, para o financeiro, porque nós trazemos mais de 9.000 anos de informação que fica impregnado no nosso corpo físico, em forma de energia de alta intensidade, e quando a gente não consegue elaborar isso, o nosso corpo, isso vira patologia no nosso corpo físico.
Então, a técnica, a ferramenta, né, o imersão, ele é feito com mais de 20 técnicas, onde a gente consegue ativar essa bagagem do corpo, dessensibilizar essa informação e reprogramar o nosso corpo físico e o nosso inconsciente, né, realmente reprogramar para prosperidade, para abundância. E para todas as questões nas quais você considera sucesso na sua vida. Então, ele é um trabalho feito de 3 dias, com terapia de alto impacto. E aí, por que alto impacto? Porque nós vamos usar biodança, bioenergética, programação neurolinguística, método Gestalt, terapia do grito, enfim. É muita energia para dessensibilizar essa informação do nosso corpo físico e aí fazer uma reprogramação. Para quem é o imersão? Para todas as pessoas que querem uma mudança profunda na vida. Então, aqui a gente falou muito hoje da constelação, que a gente trabalha o campo mórfico através da fenomenologia, só que essa informação, ela também fica no nosso corpo físico, exatamente na nossa musculatura, nos nossos órgãos. Então, vocês vão pensar assim, coisas que vocês trazem, né? Você viu seu pai e sua mãe brigando por questão de dinheiro, você viu seu pai e sua mãe trabalhando duro para ter as coisas, você ouviu que dinheiro não dá em árvore, que é muito difícil ter dinheiro. Quantas crenças que a gente traz, que foi impregnado no nosso corpo como auto-verdade. E nós somos frutos de guerras. Então, é muito difícil não ter alguém aqui que não tenha essa informação. E por a gente trazer essa informação de escassez, de dor, de sofrimento, todos nós temos no sistema abuso, assassinatos, estupros. Eu vou falar muito dessa questão financeira porque hoje é o que está pegando mais, né, na humanidade como um todo, assim, essa questão financeira. Então, a gente vai trabalhar mais essa questão financeira, mas também vai trabalhar as questões de saúde, porque tudo que acontece na sua vida é uma simbologia, as doenças são uma simbologia. Então, a gente consegue compreender o que é essa simbologia que o corpo traz, a linguagem do corpo, consegue dessensibilizar essa informação e fazer uma reprogramação. Então, a gente vai fazer isso. E a data vai ser dia 15, 16 e 17 de julho, na Pousada Thomas, assim como foi o outro, que foi maravilhoso, maravilhoso. Eu vou passar mais informações aqui para vocês. Daqui para frente também eu vou fazer mais lives falando do que é o Reprograme-se. Eu vou trazer para vocês aqui a simbologia das doenças. Eu vou trazer para vocês aqui a simbologia, né, a psicossomática. Eu vou trazer para vocês aqui a consciência do que é o dinheiro na nossa vida, como que a gente cocria isso na nossa vida, como que é possível, não importa a história de vida que você traga, não importa o lugar que você está hoje, talvez você está ouvindo aqui essa live falando assim, cara, eu não tenho dinheiro amanhã para comprar um pão. Não importa aonde você está. Se a gente consegue mudar um padrão de frequência, mudar um programa interno, a gente consegue mudar toda nessa nossa realidade. Só que não foi ensinado isso pra gente. Então, o Reprograme-se, ele é o pontapé para que a gente compreenda que existe sim uma forma de reprogramar a nossa vida em todas as áreas, seja físico, energético, espiritual, emocional. Então, a gente consegue trabalhar isso, a mente arquétipa que a gente traz, né? Nós temos comportamentos que são muito profundos, que a gente traz de gerações e gerações. Então, essas questões a gente consegue trabalhar no Reprograme-se. Então, eu convido vocês aqui a me acompanhar, que eu vou trazer mais informações sobre isso, né? E quem quiser participar do Reprograme-se, então vai ser dia 15, 16 e 17 de julho. A gente já vai abrir também a página para vendas. E aí eu vou falar mais para vocês sobre isso, tá? Também vou abrir uma caixinha aqui, vocês podem perguntar para mim as dúvidas, o que vocês têm curiosidade, o que mais incomoda a vida de vocês, né? O que mais hoje está atrapalhando a vida de vocês, né?
para que a gente possa também trazer informação de acordo com aquilo que você precisa. Mas o que eu quero que vocês entendam que não importa a história de vida que vocês trazem, não importa. Nós podemos mudar. Aos 23 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune e os médicos falaram que se eu tivesse viva aos 30 eu seria cadeirante. Esse ano eu vou 40 já e eu entendi que todas aquelas doenças e todos aqueles comportamentos, toda aquela dificuldade, a escassez, tudo aquilo que eu passei, na verdade, eram programas que eu trazia no meu corpo físico, que eu trazia na minha mente inconsciente, no campo morfogenético. E como a gente já falou aqui na live, só 7% é nosso. O resto é uma repetição de padrão dos nossos ancestrais, daquilo que a gente traz, que a gente carrega uma bagagem como mais alta verdade de como as coisas são. Então a gente consegue sim ajustar, ressignificar, mudar e transformar a vida. Então fica o convite aqui para vocês, eu vou falar mais disso no futuro. Gratidão a todos que participaram, que ainda estão aqui comigo. Gratidão ao Johnny. E aí a gente vai estar aqui. Prometo para vocês que eu não vou ficar mais tanto tempo sem vir aqui falar com vocês. Gente, uma excelente noite para vocês. Um beijo no coração.